do próximo semestre talvez volte. É a esperança nossa, né? Assim, a gente tem essa expectativa. Mas cada dia surge fato novo, É surge verdade. problema novo. Não sei se vocês acompanharam, agora até a variante lá da Índia já está no Brasil. Né? Não dá para saber muito. E em termos de vacinação, o ensino superior não é prioridade igual o básico, né? Tem mais esse problema. Então, Capaz. a gente não está na fila igual a gente é prioridade como professor também, né? Tá no, Uhum. mas não entra na mesma ordem do que o professor do ensino básico. A gente vai ficar para depois. Nossa. E olha, eu sinceramente eu já estou ficando angustiado de ter que dar aula por computador, não aguento mais. Hum. Não é minha praia. Que é igual eu olho pro computador, o que que eu vejo? A foto de vocês ou a letrinha do início do nome de vocês. Não é a mesma coisa. E, professor, eu só fico pensando se a hora que a gente voltar eu vou saber fazer esses razanetes na mão. Vocês vão sentir um pouco de diferença. Esse que é o problema. Vocês vão achar estranho porque não vai ter igual no Excel já a fórmula para fazer a soma, bonitinho. Tudo daí passa a ser na munheca, né? Pois é. Igual, eu não sei como a Débora está tratando matemática financeira com vocês, como é que ela está fazendo. Se é no Excel, se é mais. É diferente de estar na sala de aula. Ela faz tudo pela HP, professor. Já Agora dá tá no mais Excel. fluxo do que a sala de aula, né? Por Uhum. exemplo, o pessoal da noite, eu estava conversando ontem e eles estão usando Excel. Então, quando chegar na hora de fazer um cálculo e não tiver o Excel, o que, que acontece? Vai saber Pois é. uma série de fatores, né? Então, o mais importante para vocês dessa figura dos débitos e créditos é a essência do que acontece. Até porque quando a gente vai para sistema, muda tudo, né? A gente não vê mais razonante. Figura que acaba desaparecendo para a gente. Mas é um costume. É tudo questão de prática, de treino. Mas agora, quanto à volta, a ideia realmente, o plano da faculdade é tentar voltar no meio do segundo semestre. Mas vai saber o que aparece de novidade até lá, né? O que surge de diferente, de problema. Então, a gente fica meio sem norte, né? Meio perdido. Mas vamos ao que interessa, né? Parte da contabilização. Vou compartilhar aqui para vocês. Última aula, não lembro o que a gente discutiu, que assunto que a gente tocou. Me ajudem. Entramos em algum assunto? Não, né? A gente falou das notas. Eu não lembro se eu falei como vai ser a composição de nota. Acho que eu falei, né? Aí eu acabei deixando a parte dos instrumentos financeiros para a gente retomar hoje. A gente fez um pouquinho da contabilização das aplicações antes não vou chamar de prova, né? Da semana lá de avaliação.
Mas acho que é interessante a gente retomar todo o processo. Então, a gente vai acabar falando não só de aplicação renda variável, que ficou faltando, mas a gente vai voltar aqui na renda fixa. Agora me deu um branco. O que é a renda fixa e a variável? Essas partes aí eu me bato um pouco. Tem diferença entre a aplicação de renda fixa e de renda variável? Sim. Sim, né? Qual que é a característica da renda variável? Vamos começar pelo mais fácil. Renda variável é aquela possível aplicação onde a gente não tenha conhecimento nenhum, mas absolutamente nenhum, sobre a forma de remuneração. Que tipo de investimento que a gente faz que a gente não tem certeza do que vai acontecer no futuro? A gente pode até ter previsão, mas não consegue ter certeza. Alguém consegue exemplificar algum tipo de investimento com essa característica? A ação tem essa característica? Sim. Se vocês investirem em ações, vocês vão saber o que vai acontecer com esse investimento? Não. Pode ter percas, pode, né? Vocês podem até ter uma projeção do que vai acontecer, né? Existem formas da gente estudar essa projeção, mas certeza nenhuma. Então, esse é o tipo de renda variável. Renda fixa. Qual a característica da renda fixa? É o conhecimento sobre a regra de remuneração. Isso até gera muita confusão, né? A tendência do pessoal mais leigo é pensar renda fixa, já conhecer o valor de rendimento que eu vou ter no futuro. Não dá uma tendência a gente ir para essa linha de pensamento? Mas não, nem toda renda fixa a gente consegue estabelecer valores futuros. Aí por isso a renda fixa a gente acaba encontrando duas variáveis ou duas formas de investimento. Que eu até coloquei aqui, né? Existem rendimentos chamados de pré-fixado e pós-fixado. Pré-fixado é aquele investimento onde a gente, na data da contratação, já conhece o valor de rendimento futuro. Então, vou contratar hoje, 21 de maio, para 6 meses. No investimento pré-fixado, eu já sei exatamente quanto que eu vou receber. E o pós-fixado? Eu conheço a regra de remuneração, mas não exatamente valores. Poxa, mas que tipo de investimento tem essa característica? Todo investimento tem um indexador. Como assim um indexador? Algum índice que vá fazer com que essa aplicação tenha um reajuste. Então, se vocês buscarem, hoje está na moda falar de um percentual sobre a CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, né? Então, vocês pegam um investimento onde vocês vão receber 102% da CDI. Opa, bacana.
Eu sei como que vai ser a regra, mas eu não sei quanto vai ser a CDI. Então, eu só vou conhecer o meu rendimento, a minha receita financeira no final do contrato. Então, a gente vai ter 3 possíveis formas de contabilização no sentido das aplicações. Renda variável, né, que a gente não conhece, e a renda fixa, pré-fixada e pós-fixada. Então, aqui eu coloquei um exemplo que, para mim, é a contabilização mais difícil de todas, que são as contabilizações de investimento pré-fixado. Matematicamente, ele é um investimento mais tranquilo de ser calculado, mas ele é um pouquinho mais chato de contabilizar. Então, vamos supor aqui que a gente esteja feio, né? Mas que a gente faça uma aplicação aqui em uma letra de câmbio por um período de 6 meses, iniciando aqui 1º de novembro, e o resgate a gente vai fazer lá em 30/4. E nosso investimento vai se comportar da seguinte maneira: a gente aplica 50 mil e ao final dos 6 meses recebemos 80 mil. Então, a nossa receita financeira vai ser de quanto? Ai, professor, desculpa, pode repetir? Meu filho estava aqui. A gente vai aplicar 50 mil e no decorrer desses 6 mil, a gente vai receber 80. Então, quanto que a gente vai ter de rendimento financeiro? 30 mil, né? Esse 30 mil é o que a gente vai ter que tratar na contabilização. Então, deixa eu pegar aqui, que eu deixei preparada. Então, vamos marcar aqui. Renda fixa. A gente vai ter 3 possíveis momentos. Primeiro momento, na vida da aplicação. Aumenta um pouquinho, professor. Verdade. Sempre esqueço desse detalhe, né? Então, no momento da aplicação do nosso investimento, vou colocar os dados aqui. A gente vai investir 50 mil, um resgate de 80 mil, um rendimento. A consequência vai ser de 30 mil, e o período, 6 meses. Então, chegou lá, no dia 21 não, no dia 0 de novembro. Como que a gente contabiliza essa operação? A gente vai ter a conta do banco, do caixa, normalmente é banco, né? Aplicação financeira, caixa barra banco. O que mais? O que a gente precisa mais? Uma conta de aplicação financeira. O ideal é que a gente separe cada tipo de aplicação que a gente tem. Então, a gente pode colocar aplicação financeira, tracinho, letra de câmbio.
Então, colocar só LC ou escrever letra de câmbio. E só isso? Não. Porque, como a gente tem o conhecimento de quanto vai ser o resgate, ou seja, o valor que a gente tem de juros que vai incorrer durante esse período, a gente já faz a contabilização reconhecendo o valor futuro. Como assim, professor? A gente já vai reconhecer que durante esses 6 meses a gente vai ter 30 mil de juros que vai ser apropriado mensalmente. Então, a gente vai ter aqui rendimento financeiro a correr. Essa palavrinha a incorrer que é importante. Porque ela vai indicar que é um rendimento financeiro que eu ainda não tenho uma confirmação. Mas a minha perspectiva é que vai acontecer. Então, vou fazer a aplicação. Vai ter a saída do caixa ou do banco, né? Sai o valor que eu apliquei, 50 mil. E quanto que eu reconheço aqui na aplicação financeira? 50? Não. Já reconheço o valor final. Estranho, né? Muito. 80. Mas essas duas continhas, elas sempre vão estar muito próximas. Na verdade, ela vai estar uma embaixo da outra no balanço. Eu vou indicar na minha contabilidade que dessa aplicação financeira, 30 mil ainda não aconteceu. Então, eu venho aqui como crédito e faço 30 mil. Para indicar para o usuário do balanço, o usuário da informação contábil, que dessa aplicação financeira falta acontecer o rendimento de 30 mil reais. Mas isso só vai acontecer porque nós temos o valor exato do rendimento. Só por isso. Ah, como é que a gente apresentaria no balanço? Vai ficar lá a continha caixa, o banco, né? Deixar aqui o saldo que está lá. Vai ser o foco nessa hora. E aqui eu vou estar contabilizando o ativo. Aí vai colocando na ordem de liquidez, né? Aplicação financeira. 30 mil. E logo abaixo, eu vou ter colocado da maneira que eu gosto de representar nos meus balanços, é sempre um sinalzinho negativo aqui. Receitas financeiras a incorrer ou a transcorrer, pode ser encontrado com vários nomes. E vai entrar negativo lá no ativo, 30 mil. Então, no nosso balanço, essas duas continhas vão aparecer na sequência.
uma logo seguida da outra. Ah, mas vai com valor negativo? Sim. Ela é a chamada conta redutora. Então, ela sempre vai estar acompanhando a conta principal dela. A conta principal é a aplicação. E a conta redutora vai estar logo em seguida. Qual a finalidade de ter essa redutora logo abaixo? Justamente trazer informação, vou colocar aqui a soma, que do 80 mil, eu tenho 30 mil de rendimento que é conhecido, mas que ainda não aconteceu. Se eu coloco só 50, eu vou conseguir expressar na minha posição patrimonial que eu tenho uma aplicação. Mas se eu coloco 80 e menos 30, eu consigo trazer mais informação para o usuário? O que vocês acham? Sim, Por quê? porque ainda não recebeu. Eu vou trazer já a figura dos juros que eu ainda não recebi e que eu tenho como contrato futuro. Esses 50 mil aqui é o que a gente chama, vocês vão ter isso provavelmente em intermediária 2 ou em avançada, o valor justo ou valor realizável líquido. Ah, o que é esse valor realizável líquido? No dia 20, no dia 21, estou com a data de hoje na cabeça. No dia 1º de novembro, o valor líquido dessa aplicação vai ser justamente a diferença entre essas duas continhas. Então, eu aponto os 50 mil. Certo? Mais ou menos. E agora, como é que eu reconheço os juros? Mensalmente eu vou ter um juros que vai se transformando em direito meu, não tem? Então, no reconhecimento dos juros. Vou colocar aqui, colocando o assunto para vocês. Então, observe que o rendimento indicado compete ao período do X4. A gente vai contabilizar 2/6 para que a gente possa fechar o balanço. Então, a gente vai ter que reconhecer os juros desse período. Como que a gente faz isso? A gente vai reconhecer juros até 31/12. Vamos fechar o nosso balanço. Como que eu vou ter que fazer a contabilização? Então, eu vou pegar aqui, fazer um copia e cola. A gente tem esses saldos, mas passaram-se um mês. 11 e 12. Então, 2 meses do total de 6. Vamos pegar os juros linear para a gente sofrer menos, vamos falar assim. Quanto que a gente teria de juros no primeiro mês? São 30 mil para 6 meses, pensando no método linear.
onde a incidência de juros vai ser igual em todos os meses, a gente vai ter 5 mil, né? Então, no mês 11 eu tenho uma receita financeira de 5 mil. E no mês 12, 5 mil. Então, eu vou ter uma conta receita financeira, vai ser lá no resultado, conta do resultado. Quando a gente estiver fechando, encerrando o balanço, vai zerar, vai para o ARE e, consequentemente, vai para o lucro. Mês 11, eu vou ter que reconhecer que desses 30 mil, no mês 11, eu tive o direito realizado já de 5 mil. Então, eu faço o débito no a incorrer para diminuir o valor desse 30 mil e reconheço uma receita de 5 mil. Isso, mês 11. Mês 12, mesmo processo. Vou lá e reconheço 5 mil e diminuo o saldo do a incorrer e aumento o meu reconhecimento da receita em 5 mil. Então, a contabilização que a gente faz são essas duas. Na verdade, a contabilização da receita nada mais é do que o débito na receita incorrer e o crédito no resultado na conta de receita financeira. Aqui eu fiz 2 meses para a gente poder fechar entre aspas, né, o nosso balanço. Como é que ficaria a representação do nosso ativo? Nosso caixa sofreu alteração? A gente recebeu esse valor? Não, Não. está lá ainda aplicado. Vamos deixar o mesmo saldo que estava. A conta de aplicação financeira. Sofreu alguma alteração? Não, Os né? 2 meses? Ah, não, não sofreu nada? Não, porque a gente já deixou ela com um valor futuro. Ah, é verdade. Então, ela vai estar lá com o mesmo 80 mil. Mas a gente vai ter a continha de receita correr. Ela sofreu alteração? Vamos ver lá. Opa, se eu fizer a diferença aqui, eu tenho 30 mil a crédito, 10 mil a débito, qual que ficou o saldo? 20 mil, né? Vai ser representado, então, lá no meu ativo, menos 20 mil. Se eu resolvesse receber essa aplicação, fosse lá no banco resgatar, considerando uma situação hipotética que não tivesse multa, nenhuma quebra contratual, quanto que eu receberia? A gente faz essa projeção, ou o que seria aqui chamado de valor realizável, valor justo, de 60 mil. Por quê? 10 mil já
é reconhecido como receita. Então, pelo princípio da competência, a cada mês que vai passando, eu vou reconhecendo os juros que está sendo devido, que o banco deve para a gente. Então, aqui a gente consegue, já nesse processo, fazer um ajuste, que vocês vão se aprofundar mais para frente, que se chama de ajuste a valor realizável. Não é bem um ajuste, né? Na verdade, a gente só faz a divulgação pelo valor realizável. Então, eu, usuário da informação, no dia 31/12, sei que do 80 mil ainda falta 20 de juros para acontecer. Tranquilo essa parte do reconhecimento de juros? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? Vocês têm que pensar assim, ó, a cada mês que vai passando, vocês vão efetivamente tendo direito sobre aquele rendimento, né? Passou um mês, daqueles 30 mil, 5 mil já é garantido. Então, eu faço um reconhecimento. Eu reconheço no resultado. Passou os 6 meses e eu vou ter lá na conta de resultado 6 lançamentos de 5 mil reais. Então, esse verdinho aqui seria o equivalente a um mês X4. No mês X5, o que vai acontecer? 1, 2, 3 e 4. Eu vou indo reconhecendo, mês a mês. Passou mais um mês. Diminuo 5 mil, vou lá no resultado financeiro e reconheço 5 mil de receita. Então, passou o mês de fevereiro, tenho mais 5 mil garantido. Vou lá, já diminuo esses juros a incorrer e reconheço como um juros realizado. Então, mais 5 mil de receita. Consequentemente, quando a gente chegar no final do sexto mês, o que vai acontecer com esse balancinho aqui? Para baixo. Final do sexto mês. Como é que vai se comportar? Teve alteração no caixa? A gente ainda não resgatou. Não vai ter alteração. Tem alteração no valor da conta aplicação financeira? Não. A gente já reconheceu ela pelo valor futuro. Pelo valor lá no final do sexto mês. Teve alteração nos juros a incorrer? Passou todos os 6 meses. Quanto que eu vou ter a débito? 30 mil. Quanto que eu vou ter a crédito? 30 mil. Então, aqui eu já passo a representar com valor zero. Então, lá no dia 30 do mês de abril, eu sei que o valor justo para recebimento dessa aplicação agora é o 80 mil que se efetivou. Isso
no quadro seria mais fácil de fazer, porque a gente faria aquela linhazinha do tempo, onde a gente colocaria, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Então, no momento do meu investimento, eu vou ter os 50 mil no primeiro mês. E eu vou ter um rendimento de 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil e mais 5 mil. Então, aqui no primeiro mês, né? Essa linhazinha. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, né? Aqui mais 5 mil. Vai me garantir um resgate de 80 mil. Não sei se vocês já viram essas reguinhas de aplicação. Aqui, se a gente fosse acumulando o valor de resgate, no primeiro mês, a gente já poderia resgatar 55 mil, no segundo mês, 60 mil, 65 mil, 70 mil, 75 mil, chegou no último mês, nosso direito dá 80 mil, que é o valor de resgate. Esses valores mensais, a gente vai reconhecendo, então, mês a mês, diminuindo, então, desse a incorrer, jogando contra receita. Ajudou? Esse é o pior, tá, gente? É a pior contabilização Ajudou. das aplicações. Então, chegou no final lá do sexto mês. O que a gente vai ter? É o bom, o melhor momento quando a gente tem a aplicação, que é o resgate. Né? Então, no momento do resgate, como é que a gente vai contabilizar isso? Eu vou botar essas duas continhas aqui para não poluir muito. Essas duas contas já deixam de ter efeito. Então, no resgate em 30/4, a gente tem um rendimento bruto de quanto? Quanto que a gente teve de rendimento bruto? Não foi 30 mil? Não é isso? Só que quando a gente faz aplicação financeira, o que o banco faz? Que não vai lá e não desconta uma parte para o governo? Não faz o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte? Então, ele vai calcular de acordo com a tabela, né? Vocês lembram da tabelinha? O valor passou para vocês, né? Até 180 dias. Sim, sim. Para facilitar aqui, vou colocar a menor taxa, que seria o acima de 720 dias, que é o 15%. Mas a gente seguiria de acordo com o prazo, né? Então, aqui seria até 180 dias, vezes 15%. Vai reter nosso valor 4.500. Então, nosso rendimento líquido fica só
e 25.500. Como que a gente vai contabilizar isso? A única diferença aqui que a gente vai tratar é o imposto de renda retido na fonte. A gente vai ter uma continha de IRRF sobre aplicação financeira. A aplicação a gente vai resgatar o valor integral, né? É o direito nosso 80 mil. Então, vou lá, faço a baixa. Mas vai entrar 80 mil no caixa? Ou no banco? Não. Não. Por quê? O banco fez o repasse de uma parte para o governo, né? Então, entra quanto? Vai ser 80 mil menos 4.500. Vai entrar 75.500. E o 4.500 vai ficar lá no ativo como imposto de renda sobre a aplicação financeira. Está feito o processo de resgate. Então, as continhas que a gente utilizou foi a entrada no caixa, a redução do valor da aplicação e o direito que a gente vai ter com o governo federal. Ah, mas por que essa continha fica no ativo, professor? Então, essa continha é do ativo. Exatamente. Por que fica no ativo? Ela funciona igual a nosso sistema de apuração da pessoa física. Como é que o sistema lá do imposto de renda calcula o imposto de renda devido? Ele não faz um cálculo de quanto que a gente teve de rendimento e imposto de renda a pagar? Sim. E vai descontar tudo que a empresa teve de retenção nossa? Vou até abrir aqui, ó. O programa da Receita, só para vocês enxergarem. Professor, mas daí no... Ah, sim, entendi. Peraí. Agora que eu ia falar, mas acho que eu entendi. Eu só vou... O imposto dessa aplicação, eu só vou fazer ao término dela. Se ela terminar daqui 5 anos, eu só vou fazer ela daqui 5 anos, é isso? Isso. Só que igual, todo mínimo, trimestralmente, mas todo mês a gente faz uma apuração de imposto de renda devido, com base no lucro. Bem semelhante ao que a gente faz com a pessoa física. Então, a gente teria lá um imposto de renda, IRPJ, a recolher. E supondo, lá, vamos, hipoteticamente, indicar que a nossa empresa ficou devendo 10 mil de imposto de renda. Isso vocês vão ter mais para frente. Vocês vão pagar 10 mil para o governo? Não. Por quê? 4.500 já foi adiantado. Então, a gente viria lá, faz o desconto do 4.500 e transfere para o IR a recolher. Então, quanto que a gente ficou devendo? 10 mil menos 4.500, a gente vai pagar só 5.500. Não parece aquela sistemática de apuração do ICMS? Pega o débito, o crédito, a diferença vai indicar se eu tenho imposto de renda a pagar ou a recolher.
É a mesma coisa. Deixa eu ver aqui se... É legal, meu computador resolveu não querer abrir meu HD. Vai abrir aqui a declaração do imposto de renda. Mas, basicamente, a gente teria esse processo bem semelhante ao que a gente vive nas... deixa eu ver, alguém que ficou devendo, mas que teve... Vou pegar aqui a dona Júlia. Ela teve imposto a restituir. Mas onde que a gente enxerga esse processo, essa sistemática? Dentro do próprio imposto de renda, se vocês olharem, ele faz esse processo. Ele calcula quanto foi devido, né? Então, lá, imposto devido com os rendimentos. Então, ela não teve base tributável. Esse não foi o melhor exemplo que eu fechei. Vou pegar alguém que seja mais quanto aqui. Então, aqui tem os dois casos. Então, a gente calcula o imposto devido. Bacana, mas essa pessoa teve retenção na fonte, teve o IRRF. O que ela vai poder fazer? Descontar do valor do imposto devido. Na contabilidade da pessoa jurídica, é o mesmo processo. A gente vai apurar o imposto devido e vai poder descontar o imposto que já foi recolhido, que é o imposto de renda, uma das formas, é o imposto de renda sobre a aplicação financeira. Por isso ele fica no ativo, é o PJ. Ele vai ficar lá no ativo até o dia que a gente faça a apuração dele no IRPJ. Tranquilo? Esse é o processo mais difícil que a gente tem dentro das aplicações financeiras. Vou tirar aqui só para não confundir vocês. Então, se a gente fosse colocar lá no balanço, como é que ficaria depois do resgate? Teve alteração no caixa? Teve, né? Entrou 75. Então, nosso saldo, 75. Temos 50. Agora a gente tem 25.500 positivo. Nossa aplicação financeira tem algum valor? Não, né? A gente resgatou. Então, consequentemente, não tem receita a incorrer. Mas a gente vai ter IRF sobre a aplicação financeira. Vai ficar lá 4.500. Então, figurando lá no ativo como um direito nosso.
Tranquilo? Mais ou menos? Eu acho que fica mais fácil ó, depois vocês começam a treinar, né? Esse é o mais simples. Agora, outra forma de rendimento. A renda fixa pós. Vou passar no slide aqui para vocês acharem que eu não que eu fiz o slide e não usei. Que ontem eu fiz isso, não usei o slide. Então, a gente no ano de X4 a gente reconheceu 2/6, X5 a gente completou com mais 4 meses. Então a gente seguiu o regime da competência, né? Distribuindo proporcionalmente os juros no momento em que ele é efetivamente reconhecido. Isso faz com que a gente vá apropriando mensalmente. Então, evitando com que a gente faça erros de apropriação indevida pelo princípio da competência. Aí no resgate, a gente viu lá no material, no Excel, como que ficou, né? Aqui é um destaque. A conta receita financeira a apropriar é classificada no próprio ativo, reduzindo a conta, aí pode ser aplicação, títulos e valores mobiliários, vai depender do nome da conta de aplicação que a gente tem, que é o que a gente fez, né? Deixou ela sempre juntinha aqui com a conta de principal. Então, a redutora acompanhando a principal. Esse valor aqui não aparece no balanço, tá, gente? Só para deixar claro, esse valor aqui é só para mostrar para vocês como que a gente enxerga essa evolução do valor realizável. Mas ele não é apresentado no balanço. A apresentação das duas contas já é a apresentação do valor realizável. Renda pós. Qual que é a principal característica da renda pós? A gente conhece a regra, mas não conhece a remuneração. Então, vamos supor, a gente está no mesmo 11, 01/11, por 6 meses, aplicando 50 mil. O rendimento vai ser o quê? Um índice. Que índice que a gente pode usar aqui? Alguém me ajude. Okay, imagina? Vou criar o meu. E o que é? O nosso reajuste vai ser pelo índice que eu quiser. Essa é boa. Aumenta um pouquinho, professor, que tá difícil de enxergar. Esses índices, a gente tem como identificar ele antecipadamente? Não, né? Eles vão sendo divulgados mensalmente. Então, a gente vai acompanhar o índice que eu quiser aqui. Então, no primeiro mês, a gente vai colocar que ele rendeu 1%. Segundo mês, ele rendeu 3%. Assim, a gente vai acompanhar a evolução para todos os 6 meses. Então, vamos colocar aqui 2%, 1%, 2% e 3%. Para facilitar a nossa vida, vamos fazer o cálculo linear também.
coisa que não é o comum. O comum seria ele índice de juros sobre juros, né? Mas vamos deixar linear. 50 mil, no primeiro mês teve um rendimento de 1%, então ele rendeu 500. No próximo mês vai ser os 50 mil vezes o rendimento do segundo mês, 3%. Então, assim, a gente vai calculando todos os meses até o final do período. Então, o rendimento bruto em 6 meses vai ser de quanto? Só R$ 6.000. Então, teoricamente, a gente aplicou 50, vai ter a receita bruta, a receita não, a aplicação bruta no final de 56. Só que o grande problema é que a gente não conhece esses índices no momento da contratação. Esse cara aqui, a gente só vai conseguir identificar no decorrer do tempo. Isso faz com que a gente dê uma facilitada. Cadê a quebra aqui? Quebra, quebra. Nossa, ficou horroroso. Deixa melhor. Esses valores vão ser reconhecidos no decorrer do tempo. Então, eu tenho como fazer um lançamento com o valor bruto do resgate, igual a gente fez aqui, com 80 mil? Eu tenho como fazer essa previsão? Não. Não. Então, a contabilização se torna um pouco mais simples. Então, no momento da aplicação, como é que eu vou reconhecer? Vai ter o caixa, o banco e a aplicação financeira. Só essas duas contas. E a gente vai, simplesmente tira os 50 mil do caixa e faz a aplicação. Só isso. Nada mais. Agora, supondo, né, que a gente vai fechar o balanço em 31/12. Aqui, ativo, vai ficar bem simples, né? Vai ter o caixa menos 50 mil. Ah, a gente não vai achar o caixa lá na contabilidade menos 50 mil, né? Porque vai ter outros saldos. Mas a aplicação, a gente vai ter 50 mil. Isso no dia 1º de novembro. Passou 2 meses. Passando 2 meses, teoricamente, a gente já sabe o rendimento do primeiro e segundo mês, né? O que a gente vai ter de reconhecimento? A receita financeira, que é ela lá do resultado, ela que vai para a apuração do lucro ou prejuízo. Primeiro mês, então, rendimento de que é? Se quiser.
vou ter que reconhecer mensalmente. O reconhecimento do juro sempre vai seguir esse princípio da competência. Então, lá no mês 11, o que eu vou fazer? A receita. Eu vou reconhecer o R$ 500. E na aplicação financeira, eu vou aumentar 500. Aí eu já indico que no final do mês 11 eu teria 50.500 para receber. Passou o mês de dezembro, então foi 3%. Reconheço a receita de 1.500. Então, lá na aplicação financeira, vai aumentar o 1.500. Agora eu passo a ter no meu ativo, na conta aplicação financeira, 52.500. Vou marcar aqui. Aqui é azulzinho. Que seriam referente aos 2 primeiros meses. Como é que vai ser apresentado isso lá no balanço? Vai continuar o caixa sem mexer, né? Mais a conta de aplicação financeira, ficou com quanto? 52 mil, né? Então, quando o investimento é pós-fixado, a aplicação vai aumentando no tempo em que os juros vai se efetivando. Então, se a gente fosse complementar até o sexto mês, eu vou colocar aqui de vermelhinho, a gente conheceria mês 3, mês 4, mês 5 e mês 6, a receita de 1.000 contra 6. Aplicação financeira, 1.000. Mês 4, rendeu só 500. Isso aí. Na aplicação contra a receita. Mês 5, 1.000 contra a aplicação financeira, 1.000. E o último mês, 1.500. Vou ter lá, então, o reconhecimento na aplicação financeira de 1.500. Totalizando, então, no final do período, os 56 mil, que foi o rendimento que a gente tem. Então eu tenho que ir fazendo mês a mês esses lançamentos, professor? Sim, mês a mês. Mas é comum o pessoal tirar um período no mês e fazer o lançamento? Vai depender da empresa que vocês estiverem trabalhando. Por quê? Escritório de contabilidade, a gente faz esse tipo de processo quando está fazendo o encerramento do período. Vai fechar balanço. Só que, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o lançamento com a data. 30/11, 31/12, 31 de janeiro, 28 de fevereiro. Vou ter que separar todos os lançamentos e lançar no período certo. Quando vocês estão em empresas maiores, principalmente aquelas que têm fechamento mensal, aí vocês têm o trabalho todo santo mês fazer esse lançamento contábil. Mas ele é mais difícil ou é mais fácil que o pré-fixado? O que vocês acharam? Mais difícil. Esse aqui é mais difícil? Eu achei. Eu também. Se a gente olhar, na verdade, a forma de contabilização ela muda um pouco, mas elas são semelhantes.
A única diferença é que aqui eu vou baixar na receita financeira em correr. Também tenho que fazer mês a mês, tá? No pós-fixado, em vez de ter aquela receita financeira em correr, eu vou acrescentando no valor da aplicação financeira. É a principal diferença. E o resgate? Então, chegou lá, 30/4, no resgate. Como que vai se comportar o processo? A conta receita financeira a gente já não vai mais usar, já foi contabilizado. A gente só vai ter o processo do quê? Do IR. O resgate. Quanto que a gente teve de rendimento? Foi a soma aqui, né? 6.000. Então, IR incide sobre o rendimento, IRRF, por cento. Vou usar aquele 15% só para exemplificar, né? Então, 6.000 a gente teve 900 de retenção. O banco vai repassar um rendimento líquido de quanto? 6.000, ele vai descontar 900, então ele vai remunerar a gente por 5.100. Então, como vai ser essa contabilização? Deixa eu tirar as corzinhas para não ficar confuso. Eu vou zerar a aplicação financeira, 56.000, mas vai entrar quanto no meu banco? Dos 56.000, o banco vai lá e vai pegar para o governo, vai repassar para o governo 900. Então, vai entrar 55.100. A diferença vai para onde? Vai para a conta do ativo, IRRF, sobre aplicação financeira. Então, a gente passa a poder descontar, ou a gente tem o direito com o governo federal, de R$ 900. Então, o resgate ficam esses 3 lançamentos. Mudou alguma coisa no processo do resgate? Não, né? Resgate é exatamente igual. Vou debitar o valor líquido no caixa, credito o valor bruto na aplicação financeira e o imposto de renda retido na fonte eu vou lançar em uma continha lá do ativo. A única diferença, então, é que quando eu não conheço juros, que é o caso do pós, né, eu vou acrescentando mensalmente no valor da aplicação financeira. Ora, a aplicação financeira sempre vai ser no ativo circulante? Ou ela pode ir para o ativo não circulante? Às vezes eu me deparo com essa dúvida. Eu posso ter a aplicação que fique lá no não circulante? Sim, se o resgate for há mais de 1 ano, né? Isso. Então, supondo aqui que a gente tivesse resgate há 24 meses.
vai lá para o não circulante. Tem um grupo no não circulante chamado investimentos, é lá que a gente vai colocar aplicações financeiras. Isso fica mais difícil da gente identificar quando é ação. Porque a ação, que daí vai ser o rendimento variável, depende muito da intenção do proprietário. Ah, eu quero ficar com a ação por 2 anos. Não circulante. Ah, não, eu sou aquele cara que gosta de ser day trader. Eu compro e vendo em questão de dias. Vai ficar no circulante. O rendimento variável eu vou passar bem superficial. Por quê? Ações, a gente tem mais de uma métrica, uma forma de contabilizar. A gente vai contabilizar o modelo ou o método do custo. Rendimento variável. Então, a gente compra 500 ações da sigla X por R$ 200 cada ação. Como vai ficar a contabilização no momento da compra? Professor do céu, Oi? aumenta esse negócio aí. Ah, é verdade. Eita, até perdi o que eu estava digitando. Melhorou, né? No momento Sim. da compra. A gente comprou 500 ações valendo R$ 200. Vai sair lá do nosso caixa banco. Quanto vai sair do nosso caixa? 500 ações, R$ 200 cada ação, vai ser 100 mil, né? E vai lá. Ah, eu posso pôr aplicação financeira ações, ou posso só colocar ações companhia X. Então, ações, ações, CIA X. Então, saiu do meu banco, vai entrar lá na minha aplicação. E o rendimento mensal, como que eu vou contabilizar? Não vou contabilizar. Então, esse tipo de aplicação não contabiliza rendimento mensal. É o chamado método do custo. Por que a gente não contabiliza esse rendimento mensal? Agora eu fiquei na dúvida. Por quê? Eu imagino porque ele sofre Oscilar. diários, né? Exatamente, oscilações diárias. Isso. Eu não tenho como mensurar. Na verdade, dentro do mesmo dia, eu posso começar tendo uma possibilidade de ganho de 100 e no final do dia está perdendo 50. Então, reconhecimento de ganhos ou perdas vai ocorrer quando? Quando eu efetivar a venda.
só na efetivação da venda. Então, supondo, chegou um determinado dia onde a gente vende as 500 ações por R$ 250. Agora eu tenho condições de reconhecer um ganho, né? Então, aqui, a gente só vai conseguir contabilizar ou reconhecer variação no a venda. E o ganho. Vai ter lá. Deixa eu pegar aqui. O completo. Isso até é para efeito tributário, tá, gente? Vocês vão ver mais para frente dentro da contabilidade tributária, mas a gente só considera o imposto de renda sobre essas variações quando a gente tem a venda. Então, no momento da venda, o que vai acontecer com as aplicações? Eu vou zerar, eu vou reconhecer que eu vendi a 100 mil, os R$ 100.000 de ações que eu tinha, mas vai entrar quanto no meu caixa? Eu vendi as 500 ações por quanto? 250. Que me custou 100 mil, eu vendi por 125 mil. Consequentemente, aconteceu o quê? Eu tive uma receita financeira de quanto? A receita financeira de 25 mil. Eu só consegui mensurar porque eu efetivei a venda por 250. Aí eu tenho a mensuração correta, o valor exato de quanto que foi esse processo. Aí é o único processo também que a gente pode ter prejuízo ou uma despesa financeira. Por quê? Se eu vendesse as 500 ações por 190, eu vou estar perdendo, não vou? Então, é o único processo de aplicações que a gente pode reconhecer o prejuízo, que é comum a gente reconhecer o prejuízo. Então, aplicações financeiras, a gente só tem essas duas contabilizações. Quando a gente compra e quando a gente vende. Diferente das rendas pré-fixadas, onde a gente vai conhecendo mensalmente ou já no início do contrato o valor de quanto a gente vai ter de rendimento. Difícil, mais ou menos. E agora? Complicado. Não é tanto. Vocês falavam das mercadorias. Uns 2 exercícios vocês já vão estar achando fácil. Agora a gente tem a figura dos empréstimos e financiamentos. Então, outro instrumento financeiro comum da gente encontrar no dia a dia, empréstimos e financiamentos. A gente precisa de algum recurso, ou precisa de dinheiro para o caixa, ou precisa fazer um investimento em algum ativo. Uma das opções existentes é o financiamento, né? O brasileiro conhece bem essa ferramenta, né? E o Brasileiro comum? gosta de se ferrar.
Pior que é. E o comum? É a gente ter empréstimo com juro pré-fixado ou pós-fixado no Brasil? O que vocês acham? Quando vocês vão fazer um empréstimo no banco, vocês já sabem, já saem sabendo quanto que vão ficar devendo? Já, não sai? Ah, peguei 5.000, saio com tantas parcelas de R$ 500 ou de R$ 550. E isso é o juro pré-fixado. É a operação de empréstimo e financiamento mais conhecida e mais usada no Brasil. Pós-fixado é muito raro, muito. A gente encontra mais em operações com banco de investimento. Ah, a pessoa foi contratar lá no BNDES um crédito. Ele vai pagar uma taxa de juros um pouquinho menor, mais a inflação do período. Aí a gente tem um pós-fixado, porque a inflação a gente não conhece, né? Mas a maioria dos casos é os juros pré-fixados. É para o que a gente vai trabalhar. Eu nem vou entrar muito no pós. Pré-fixado. A característica é que a gente já conhece a modalidade de pagamento e quanto a gente vai pagar. Então vamos imaginar que a gente pegou um empréstimo em 1º de dezembro de 50 mil. E a gente vai pagar em uma única parcela, em 90 dias, um valor de R$ 65.000. Quanto que a gente vai pagar de juros total, então? Pegou 50, vou ter que devolver 65, 15 mil vai ser juros, né? Isso? Então, Isso. se a gente pegar o método linear, para não ser complicado, a gente vai reconhecer mensalmente uma despesa financeira de 5 mil. Então, vamos para o nosso cálculo. A gente fez um empréstimo de 50 mil. Prazo, 90 dias. Ou 3 meses. Pagamento vai ser de 65. Já conheço a minha dívida final. Então, os juros dos 3 meses é de 15 mil. No momento que eu faço esse empréstimo, como que eu vou reconhecer ele, então? Vai ser muito parecido com o rendimento financeiro pré-fixado. Então, vai ter lá taxa, conta de empréstimos. Agora, esse empréstimo vai ser no curto ou no longo prazo? Só de curiosidade. Como é que eu vou? Curto. Curto? Por quê? Porque é 90 dias, não é? 90 dias, menos de um ano. Então, a gente segue esse mesmo padrão, né? Ah, não, peguei em 24 meses. Aí a gente vai ter quebrado uma parte no curto, uma parte no longo. E a gente já sabe os juros que a gente vai ter que pagar, que vai acontecer nos períodos? Sabe, não sabe? Então ela vai seguir a mesma linha. A gente vai ter uma continha redutora de empréstimos, como juros a incorrer.
Então, quanto que vai entrar no nosso caixa? A gente pegou 50 mil, né? Quanto que a gente deve ao final dos 90 dias? 65. 65 mil. Mas quanto dos juros que ainda não correu? Lembrando que a gente está no dia da contratação. 15. 15 mil. Bom, teoricamente, a gente teria o balanço lá, caixa, 50 mil, ativo, e lá no passivo, empréstimos, 65 mil, e logo abaixo, juros a incorrer, menos 15 mil. Então, se eu olhar essas contas, esse grupo de contas, né, eu já consigo identificar que naquele momento que eu estou apresentando o balanço, o, o valor realizável, o valor devido, é só de 50. Porque o prazo ainda não começou a correr. Mas vai chegar um determinado dia que a contratação vai chegar um determinado dia que a gente vai começar a ter os juros. Esse tempo de juros. Então, passou o primeiro mês. Pensando no linear. Quanto que eu vou ter aqui contabilizado? Ou quanto que eu vou ter que reconhecer de juros? Se o total do 90 dias é 15 mil, para cada mês é 5, né? No primeiro mês eu vou reconhecer 5. No segundo mês, 5. E no terceiro mês, 5. Vou pegar essas continhas. Eu vou ter aqui uma despesa financeira ou juros, despesa com juros. Aqui existe uma pequena sacanagem que o CRC gosta de fazer. Ele pode também chamar de juros passivo. Por que desse nome? Frescura. Na minha opinião, frescura. Mas juros passivos nada mais é do que a representação de despesa com juros. E tem para receita? Sim. Vai chamar juros ativos. Como que eu gosto de fazer para memorizar se é uma despesa ou uma receita com juros? Pensa no ativo e passivo. Passivo para a empresa é bom? O lado das dívidas? Não é tão bacana, né? Se o passivo não é bom, tentem associar passivo à despesa. Juros ativos. Ativos, bens e direitos. Teoricamente é bom. Então, associem essa figura a juros, a receita com juros. Mas vamos contabilizar. Como é que vai ficar o reconhecimento do primeiro mês? Eu vou reconhecer 5 mil de despesa e vou diminuir lá dos juros a incorrer
5.000. Certo? No segundo mês, vou lá, reconheço 5.000, vou no juros a incorrer, 5.000. Fechou o terceiro mês, eu vou lá e reconheço os 5.000 e reconheço no juros a incorrer que ele diminuiu 5.000, ele foi realizado. Então, vamos supor que a gente esteja fechando o balanço no primeiro mês. Então, vou colocar o balanço no final do primeiro mês. O caixa não vai mudar, o empréstimo não vai mudar, mas quanto que eu vou ter aqui nos juros a incorrer? No final do primeiro mês. Então, teoricamente, seria aqui 15.000 menos os 5.000. Vou ter um valorzinho aqui de menos 10.000. Isso. Indicando que no final do primeiro mês, esse meu empréstimo já é devido 55.000. No segundo mês, aqui já vai cair para 5.000. Indicando que agora a minha dívida no final do segundo mês já é 60. Consequentemente, no terceiro mês, os juros a incorrer vai estar zerado, né? Deixa eu colocar aqui igual. Isso, então, vai ser a apropriação dos juros mensal. Também teriam que fazer mês a mês. E no pagamento? O pagamento mais tranquilo. Não tem envolvimento de caixa e banco, né? Vamos falar assim. Caixa e banco não, de imposto de renda. Então, a gente só vai ter o quê? A saída do caixa e a liquidação do empréstimo. Esse aqui é o pagamento 65.000 ao final de 90 dias. Difícil? Mais ou menos? Sim, talvez, não é possível. Mais ou menos. A gente só tem que tomar cuidado nessa apropriação de juros. Principalmente porque a maioria dos cálculos que a gente faz vem da dita tabela Price, né? Vocês já fizeram a tabela Price? Não. Não. Tabela Price é a forma de juros que a gente tem prestações mensais fixas. Que é o que a gente vive no sistema bancário brasileiro. Então, a gente, para poder fazer essa sistemática, a gente tem que utilizar uma forma
uma fórmula específica para chegar nesses juros, mas, nesses juros não, nessa parcela, e essa parcela vai indicar quanto que eu tenho de juros e quanto que eu tenho de principal. Então, supondo aqui que eu vou pegar 30 mil em 12 meses. A parcela vai dar 2.665. Esse 2.665 tem uma característica. O juros é variável. Eu tenho que ter uma tabelinha dessa para ir fazendo a apropriação de juros, mês a mês, até o momento que eu zere o empréstimo. Mas isso a gente vê na próxima aula, um exemplo com mais detalhes. E a última forma, desconto de duplicata. Desconto de duplicata eu vou deixar para a semana que vem. A gente vai entrar na história dessa dita desconto de duplicatas, mas ela nada mais é que um empréstimo. Só isso, é um empréstimo. Só que a gente tem que tomar cuidado na forma de contabilizar, a forma de classificar no balanço. Mas aí eu explico para vocês na aula que vem. Tranquilo? Mais ou menos? É possível, talvez, quem sabe. Eu acho que deve ser mais fácil, né, professor? Desconto de duplicata? Sim. É parecido. Na verdade, é muito semelhante ao empréstimo, ao que a gente contabilizou aqui. Muito semelhante. A única situação que pega e que o CRC todo ano bate nisso é porque até 2007, e olha que já faz tempo, né? 2007, essa conta era uma redutora da conta de duplicatas. Só que quando a gente entrou na norma internacional, a gente tem aquela regrinha, pensamento da essência sobre a forma, a essência econômica. E a essência econômica de um desconto de duplicata nada mais é do que um empréstimo. A única situação é que você oferece um ativo seu, né, que é a duplicata, como garantia. Você tem uma garantia. Só isso. Então, ter por esse pensamento da essência sobre a forma e pela contabilidade internacional, essa figura passou a ser classificada no passivo, junto com os empréstimos. Só que com o nome duplicata descontada. Mas a gente vai ver na próxima aula com calma. Essa planilha aqui, eu vou colocar para vocês lá naquela primeira pastinha que fica nas aulas no AVA, tá? Para vocês terem como parâmetro para revisar. E eu vou colocar hoje um exercício para vocês. Como um exercício semelhante ao que a gente vinha fazendo. Tem a contabilidade, vou colocar uma operação de prazos curtos para que vocês coloquem em prática essas contabilizações junto com o que a gente já vinha fazendo. E a gente volta a trabalhar naquela sistemática que a gente está acostumado. Vocês exercitam, começo da aula que vem a gente faz o quê? Corrige. Pode ser? Acho que flui mais dessa maneira para vocês, né? Pode ser, professor. Eles ficam assustados, mas eu sei que daqui 2 aulas vocês já vão estar mais tranquilos.
Mas, claro, não vou fazer exercícios longos, não vou fazer milhares de contabilizações. Vou só colocar Eu um espero. pouquinho de cada coisa que a gente já viu, mas bem pouquinho, e, e colocando uma aplicação, um empréstimo no meio desse processo. Beleza? Daí, Beleza. daí na semana que vem a gente corrige com calma. Então tá, gente. O que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era essas contabilizações. Parece muita coisa, mas logo, logo vocês vão ver que não tem tanto segredo assim. Então a gente encerra por aqui hoje. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Não, tranquilo. Só rever a aula a hora que estiver fazendo as atividades, tranquilo. Principalmente Sim. vendo os lançamentos aqui, acho que vai ser. Vocês vão ter tranquilidade. Não se preocupe. Uhum. E, professor, sobre dia 4, vai ter recesso ou não? Dia 4? É, ou vai ter aula normal? Eu nem sei o que é dia 4. Dia 3 é feriado. Dia 3? Ah, Não sei, eu tenho que olhar no calendário. Eu sou o cara mais perdido para data. beleza. Geralmente, quando é assim, eles colocam recesso. Mas eu não sei. Não dou garantias. Tenho que olhar no calendário mesmo. Tá bom. Tá bom? Ainda bem que vocês me avisaram, porque eu nem sabia nem do dia 3. Olha como eu estou bem situado no mundo, né? Isso faz parte. A vida de contador é assim. Perdido às vezes. Mas então tá, gente. Para vocês um bom fim de semana, se cuidem e semana que vem a gente está aí corrigindo o exercício. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado pela aula de hoje. De nada, imagina. Bom final de semana. Igualmente. Obrigada, professor. Bom final de semana. De nada, Letícia. Bom fim de semana.